Bom dia, pessoal. Graça e paz sejam com todos nesse dia. Que o Senhor te abençoe, abençoe a tua casa, abençoe a tua família, abençoe tudo que diz respeito à tua vida. Que tu sejas muito bem abençoado em nome de Jesus. E dando continuidade aos nossos vídeos, nossa pretensão aqui é edificar a tua vida, abençoar a tua vida. Aquilo que eu tenho recebido de instrução de Deus, de entendimento da palavra, eu quero propagar para que a tua vida, assim como a minha vida foi abençoada pela palavra, que a tua vida também seja abençoada, amém? Nesse dia eu queria falar um pouco sobre sonhos. Sonhos. Quem nunca sonhou? Quem nunca teve sonhos? E eu não estou falando de sonhos como objetivos, não. Eu estou falando daquela atividade que você tem quando você está dormindo e você tem aquelas imagens mentais ou espirituais. E você acorda no outro dia e muitas vezes você acorda perturbado ou incomodado. Porque existem sonhos e sonhos. Existem sonhos que podem conter uma mensagem de Deus para você. Existem sonhos que podem ser fruto da sua mente, fruto de você ter comido demais, né, como a pessoa fala, né? Dormiu de barriga cheia, que às vezes não tem nexo nenhum. Sonhar coisa com coisa, uma salada de fruta, não tem nexo. Mas quando você sonha, tem aquilo no seu coração, aquele sonho te perturba, você percebe que não foi algo normal, Deus pode estar querendo falar com você. Então o que eu quero alertar para você nesse dia, nessa mensagem, é sonhos. Não os despreze, pois Deus pode estar querendo falar com você. Sonhos são uma maneira de Deus se comunicar com o homem. É uma das formas com a qual Deus se comunica com o homem. Não quero dizer aqui que todos os sonhos, como eu falei no início, são de Deus, mas existem sonhos que podem conter uma mensagem divina. A gente vê isso, eu tenho aqui alguns versículos da palavra que podem comprovar isso. A primeira passagem da Bíblia que eu quero meditar com você rapidinho aqui, está lá no livro de Jó, no capítulo 33, o versículo 14 até o 18, diz assim: pois Deus fala de um modo, e se o homem não lhe atende, fala de outro, em sonho ou em visão de noite, quando o sono profundo cai sobre os homens, quando dormem no leito. Então abre os ouvidos dos homens e os atemoriza com advertências, para afastar o homem do seu desígnio e dele tirar a soberba, para o poupar a sua alma da cova e a sua vida de passar pela espada. Então, uma das formas que Deus fala, o que Deus fala nos sonhos para nós, a mensagem, uma das mensagens é de advertência. Deus quer nos advertir em sonhos. Muitas vezes, talvez você já passou por essa experiência de sonhar e depois de um determinado tempo aquilo acontecer. Sabe o que é isso? Sabe o que foi isso? Deus te alertando para você ser poupado. Muitas vezes ele já te poupou de coisas, de morte, porque quando Deus dá vida é para livrar o homem da cova, da morte, para evitar que ele tenha perdas, para evitar que ele passe por dificuldades, para evitar que ele passe por momentos difíceis. Muitas vezes Deus queria livrar pessoas, mas por ela não atentar para aquilo que ele tinha falado nos sonhos, a pessoa passa por dificuldades. Porque Deus avisa para nos poupar. Deus ama tanto a criação humana, Deus ama tudo. E o interessante é que não é só para crentes que ele dá sonhos, ele dá para todos. Ele dá para todos, porque Deus ama a todos. Não é só para cristãos, é para todos. Então talvez você já passou por essa experiência. É porque Deus te ama e Ele quer te livrar. Ele não quer que você pereça. E às vezes o homem tem a cabeça dura, não ouve conselhos, não ouve a palavra, não ouve. Aí Deus aproveita o momento que ele está vulnerável, o momento do sono, e vai lá e começa a dar mensagens para ele. Muitas vezes o sonho não é tão claro, mas você acorda perturbado ali, ó, sentindo que tem algo. Para você que sonha constantemente, meu conselho é ore a Deus, peça entendimento a Deus. Talvez Deus está querendo livrar você ou livrar outras pessoas que estão próximas de você. Deus pode estar te dando esse ministério de sonhos, como José, como Daniel.
José era um sonhador por natureza e ele interpretava sonhos. Daniel, ele era um profeta dos sonhos. Daniel, ele interpretava sonhos, interpretava para a nobreza, interpretava sonhos de reis. E aqueles sonhos eram mensagens de Deus para o reino dele. Então Deus se comunica com o homem através dos sonhos. Ok? E a gente percebe isso na palavra. Na antiguidade isso era normal, como a gente falou de José. José era um sonhador. José ele teve o sonho quando ele era criança. E ele sonhava que o sol, a lua e as estrelas se prostravam diante dele. E ele contou isso para os seus irmãos e para o seu pai. Na mesma hora os irmãos entenderam. Na mesma hora o pai entendeu. Que era isso, a interpretação foi essa, que ele ia ser dominador, ele ia governar, tanto que eles se espantaram. Então o que a gente entende com isso? Que na antiguidade os povos já sabiam que Deus se comunicava através de sonhos, era algo normal, tanto que eles entenderam a mensagem. E foi o que realmente aconteceu. E Deus, através da vida de José, o que aconteceu? Deus preservou a linhagem de Jesus. Por quê? Olha o que aconteceu. Tudo que aconteceu na vida de José. José foi levado para o cárcere. Do cárcere foi para o palácio. Do palácio, lá o faraó teve um sonho. Ele interpretou o sonho dos 7 vacas gordas, 7 vacas magras. E ele interpretou que seriam 7 anos de seca, 7 anos de fome. E ele falou que, olha, coloca um homem que tenha sabedoria durante esses 7 anos de vacas gordas, que são 7 anos de fartura, que guardem, acumulem em celeiro toda a comida, tudo que vai ser armazenado. Como uma parte armazena a outra, porque viram 7 anos de vacas magras. E foi o que aconteceu. José foi constituído esse homem para armazenar isso. E naquela época uma seca veio no mundo inteiro. Todas as pessoas tinham fome, mas o Egito, a nação onde José estava, tinha alimento. Porque Deus tinha dado uma mensagem em sonho para o faraó e José interpretou. O que aconteceu? Deus preservou não só a nação do Egito, mas a nação de Israel através de Jacó, através de José. E vocês sabem que da linhagem de Jacó foi que veio Jesus. Então Deus usou tudo aquilo ali para preservar a linhagem de Jesus, por causa do sonho. Então, na antiguidade, os povos sabiam disso. No Evangelho de Mateus, olha o que acontece. No capítulo 1 e no capítulo 2, Deus fala com José, o pai de Jesus, por 4 vezes. Você pode ler lá. 4 vezes através de sonhos. 4 vezes o anjo aparece e fala com José, para ele, dando instruções para ele. Primeiro, para ele não deixar Maria, porque ela tinha se achado grávida do Espírito Santo. Depois, o anjo aparece de novo e fala com ele, sai da terra de Israel, vai para o Egito, porque Herodes vai querer matar o menino. Depois o anjo também fala até com os reis magos, Deus fala através de sonhos. Depois Deus fala, volta para o Egito, volta para a terra de Israel, porque Herodes já morreu. E tudo através de sonhos, Deus dando mensagem. Deus não mudou. Deus continua o mesmo e ele fala conosco ainda hoje através de sonhos. Agora, claro, nós precisamos ter entendimento para saber o que Deus está falando, quando Deus está falando e a maneira com a qual ele está falando. Porque, às vezes, como eu falei antes, às vezes os sonhos não são tão claros, são simbólicos, como foi o sonho de José. Deus deu símbolos para José. Sol, lua, estrela, feixes. Mas eles entenderam. Por exemplo, geralmente tem pessoas que sonham muito com cobras, escorpiões. Só uma dica para você ter uma ideia. Geralmente quando a gente sonha com esses animais, não são muito bons os sonhos. Porque cobras e escorpiões são sinônimos de demônios, ataques malignos. Podem ser pessoas próximas de você que podem estar conspirando contra a tua vida, um ataque maligno contra você. E você precisa fazer o quê? Orar a Deus. Pedir proteção a Deus, pedir direção a Deus para que Ele guarde. É um sonho para repreender. Pode ser pessoas que estejam próximas planejando algo contra você. São simbologia. Serpentes e escorpiões, como disse Jesus, são demônios, símbolos de demônios, ataques malignos. Deus pode usar pessoas, o diabo pode estar usando pessoas, querendo usar pessoas para te atacar. Então a gente precisa entender o que é que Deus está falando nos sonhos. E sonhos são uma das formas,
são uma das atividades proféticas do Espírito Santo nos últimos dias, derramamento dos últimos dias. A gente vê lá em Joel, capítulo 2, versículo 28, que diz assim: acontecerá que nos últimos dias que derramarei do meu Espírito sobre toda a terra. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos sonharão sonhos. Então, sonhos são uma das atividades proféticas do derramado do Espírito Santo. Então, a atividade de sonho nos últimos dias tem crescido. O Espírito Santo tem falado através de sonhos. Então, a mensagem para você nesse dia é: não ignore os sonhos que você tem tido, porque Deus pode estar tentando te alertar para algo. Deus está tentando falar algo com você. Só atente. Se você não entendeu de primeira mão, ore a Deus. Pergunte para Ele o que é que significa. Ok? Deus te abençoe. Eu poderia contar aqui N testemunhos aqui do que Deus já fez através de pessoas, através de sonhos, já falou com pessoas, através de sonhos. Eu vou contar só uma experiência rapidinho aqui para não esticar muito o vídeo. O meu pai, alguns dias atrás, ele me comunicou que ele teve um sonho que ele caía de moto. Só que ele não deu muita atenção. E ele tem uma motocicleta que ele roda, e ele chegou em determinada rua, a corrente da moto trancou e a moto rodou e ele caiu. O livramento que Deus deu foi que, se tivesse numa via, numa BR muito movimentada, ele poderia ter sofrido uma morte. Mas Deus já tinha avisado para ele que iria acontecer. Deus deu um aviso para ele em sonho, só que ele não acreditou muito. E depois, quando ele começou a conversar comigo, eu falei: olha, tem que dar atenção, porque Deus mostra através de sonhos. Então não ignore os sonhos. Deus pode estar querendo te dar livramentos, porque Ele te ama. Amém? Deus te abençoe. Tenha um bom dia. Amém.